Oi, amores, tudo bem com vocês? Professora Thalita Sena aqui outra vez e hoje nós vamos falar de um assunto interessante. Vamos falar da área de exatas, matemática e física. Quem aí gosta de exatas, levanta a mão. Eu sei que você levantou a mão. E se você não levantou a mão, hoje marca o início de uma nova história para você. No vídeo de hoje nós vamos falar da matemática e das suas fases de aprendizagem. A primeira fase, a criança, né, ali da pré-escola, 3, 4 anos até os 10 anos, que é o ensino fundamental 1. A fase 2, que é o ensino fundamental 2, crianças entre o 6º e o 9º ano, de 11 a 14 anos. A terceira fase, que é o ensino médio, adolescentes 15, 16 e 17 anos. E a quarta fase para você que já acabou a escola e vai prestar um concurso ou um vestibular agora. Muito bem, a matemática, temida matemática, né? Ela é muito simples. Tá ficando louca, professora? Tô não. A área de exatas. Por que tem este nome? A gente fala, eu sou de exatas, eu sou de humanas, eu sou da área de biológicas. A matemática e a física, principalmente, nós temos aí outras matérias que compõem esse nosso leque, estatística e tal, mas nós vamos falar dessas duas. São matérias que trabalham com a exatidão. Não existe meio termo, não existe interpretação de resultado. Ou é aquilo ou não é aquilo. Ponto final. Por isso ela recebe o nome de exatas, né? É claro que existem pessoas que desenvolvem melhor a sua mente, o seu estudo para uma área principal, né? E a gente acredita, escuta muito falar que quem é de humanas não gosta de exatas e quem é de exatas não gosta de humanas. Muito bem, então eu vou abrir aqui só um parênteses e falar da minha mãe. Minha mãe é professora de português. E sabe por que ela fez letras, que é a faculdade que se faz para dar aula de português, inglês ou português e espanhol? Porque ela queria aprender português. Nem sempre isso de sou de exatas ou sou de humanas é uma verdade absoluta. Eu mesmo me formei na área de exatas, mas eu gosto muito de escrever, né? Escrevo muito bem redações e tal. Então, a gente precisa primeiramente começar a desfazer um pouco esse estereótipo de humanas, exatas e afins. Tudo que você pensar tem um fundo matemático. Todas as coisas. E a física, então? A física nem se fala, né? Porque a física estuda os fenômenos naturais. Sejam eles dos mares, dos ventos, da terra, de onde for, a física estuda a luz, o som. Ou seja, tudo que envolve a nossa vida tem um pezinho dentro da nossa querida área de exatas. Mas eu não quero entender, eu não quero compreender, eu não quero saber. Existe alguns motivos para isso estar acontecendo com você. Se você não quer entender, não quer saber, porque teoricamente não é a sua área e você está muito envolvido com isso, mas vive em paz com o seu passado matemático escolar, tudo bem, é sua escolha. Mas se você não sabe, não quer saber, tem raiva de quem sabe, é porque existe algum bloqueio aí dentro da sua cabecinha e é dele que eu quero falar hoje, tá? Existem algumas fases da matemática na escola. Eu vou focar na matemática porque a matemática faz parte efetivamente da nossa vida desde sempre. Desde que você se entende por gente, você divide as suas balas com os amigos, você aprende a contar pedrinha na rua, bolinha de gude, quantas bonecas você tem, quantas roupinhas de boneca, quantas bolas, enfim. A matemática, ela é dividida em fases de aprendizado e nós vamos falar um pouquinho dela porque a chance de ter acontecido um bloqueio na hora que virou uma chavinha, a chance de ter acontecido um bloqueio nesse momento é muito grande. Fase 1. A fase 1, ela é lúdica. É quando você está começando a aprender sobre os números, encaixando algumas coisas. Você precisa do lúdico. Para quem não sabe o que é lúdico, significa que é algo
palpável, algo que pode ser uma brincadeira. Quando a gente fala em uma coisa lúdica, é uma coisa que mexe com a imaginação, mexe com a forma de aprendizado. Então, a criança, nas suas primeiras fases de ensino, 3, 4, 5, 6, 7, até aí uns 10 anos, ela precisa desse toque de imaginação, desse toque de brincadeira, porque ela precisa tocar no que ela faz. Tanto que nessa fase aprende-se as primeiras operações: soma, subtração, divisão, multiplicação, o início das frações, todos os assuntos que podem ser aprendidos, por exemplo, com um saco de jujubas. Os professores que me assistem, garanto que já trabalharam com material dourado e o ábaco, que a gente pode fazer com canudinho, com arame, com várias coisas. Mas professora, nessa altura do campeonato as crianças ainda usam ábaco? Usam, as crianças ainda usam ábaco e geralmente são aulas que elas adoram participar, porque por mais que hoje exista uma infinidade tecnológica na palma da mão, através do celular, teoricamente não é a criança que faz nada, ela tem o celular, mas tudo está no mundo virtual, nada ela pode pegar e pôr a mão. Então, quando ela coloca a mão na confecção de um ábaco de canudinho e barbante, por exemplo, aquilo para ela é uma coisa de outro mundo. Essas atividades, o ábaco, a tabuada, o bingo da tabuada, funciona muito bem, porque a criança pode pôr a mão naquilo. É uma criança, então ela vive num mundo que tudo para ela tem que ser palpável, é válido. Dica da Thalita: estimule a sua criança a sair do mundo virtual e para o mundo real, com atividades lúdicas e manuais. Se ela estiver aprendendo divisão, realmente compra um saquinho de bala e dá as balas para ela poder dividir, tocar aquilo. Se ela estiver aprendendo fração, pega um bolo redondo, ou quadrado, ou uma pizza e deixa ela ensinar. Ah, mas eu não quero que minha criança coma doce, ou massa, ou qualquer coisa. Não tem problema, tem outras dicas. Pega a bolinha de gude, pega as bonecas, pega fruta, corta a fruta em vários pedacinhos para que ela possa fazer aquilo. Então, mostra para ela que ela é capaz de manusear este material para aprender um conteúdo. Isso é uma forma de você colocar a matemática no mundo real, a aplicação real para que aquilo faça sentido. Nós adultos, nós só gostamos e só entendemos daquilo que faz sentido pra gente. De alguma forma, aquilo que a gente estuda ou se interessa faz sentido pra gente. Então deixa fazer sentido pra sua criança também, vai ser importante pra ela. Nesta fase 1, então, a criança tá na escola, chama a professora de tia, ela é uma fofurinha, tem um monte de gente bajulando ela, presentinho de Dia das Mães e aquela coisa toda. Aí vem uma transição. Fase 2 da matemática. Na fase 2, essa criança entrou no ensino fundamental 2 anos finais. É assim que é chamado. E nesse momento ela passou a ter um monte de professor diferente. Aula de 50 minutos, tudo correndo, põe lição na lousa, faz lição, leva tarefa para casa. A cabecinha dela vira uma bagunça. No 6º ano, que é o primeiro ano dos anos finais, do ensino fundamental 2, a criança chega na escola e chama a professora de: oi tia, tudo bom? Que tia o quê? Não sou irmã nem da sua mãe nem do seu pai? Já vi, acontece. A criança já toma aquele choque. E aí tem todo aquele monte de professor, troca de sala, bate sinal, um professor sai, o outro entra, uma confusão. O 6º ano é o ano chave da atenção, porque é o ano da adaptação. Nesse 6º ano, esta criança começa a ter um contato com uma matemática diferenciada. Essa matemática do 6º ano, ela nem sempre pode ser palpável. Nós começamos a entrar no lado de exploração intelectual, no bom sentido, claro, daquela criança para que ela desenvolva uma mentalidade onde ela consiga enxergar algumas coisas que são diferentes daquele mundo lúdico de onde ela veio. Então, o 6º ano, ele traz essa novidade.
E aí é a hora que fica chato. Vários pontos podem prejudicar o andamento na área de exatas. Um ponto importante. Não gosto, professor. Claro, gente, tem professor me assistindo, então eu vou dizer isso porque é muito importante. Nós, professores, a gente não consegue agradar todo mundo e está tudo bem, mas você precisa criar um vínculo com os seus alunos para que eles se identifiquem com a matéria, né? Pegar birra de um aluno é a pior coisa que você pode fazer. Porque você é adulto, você não precisa mais daquilo, mas você pode prejudicar aquela criança para sempre. E em casa, esta criança precisa ser estimulada, que é uma fase que vai passar, que ela vai se adaptar. A organização familiar é muito importante no quesito de estudo, né? Manter o horário para aquela criança estudar, nós já falamos sobre isso no vídeo de hábitos de estudo. É importante manter. E na sala de aula, o meu recado é para você nesse momento, professor. Muito cuidado com o seu aluno no 6º ano. Muito cuidado. Do 6º para o 7º ano, as crianças elas começam a ter contato com a álgebra. O que é isso? É misturar os números e as letras. Muito bem, é neste tempo que isso acontece. E é onde também acontecem os maiores bloqueios na área de matemática. Como assim misturar número com letra? A criança fica louca. Matemática, matemática, português é português, não tem que misturar. Mas mistura, né? Pra gente encontrar o X da questão. E ele entra para fazer parte dessa vida. Aí realmente a matemática torna-se pouquíssimo palpável. Dá uma coisa ou outra ainda para trazer, mas ela começa a entrar num universo completamente abstrato. A álgebra traz aquele questionamento. Não preciso disso na minha vida. Não tenho que aprender isso aqui. Não vou usar para nada. Isso não me serve. Nós, enquanto professores, precisamos trabalhar isso na cabecinha dessas crianças, para que elas possam fazer esta transição de forma adequada. Cuidado redobrado, falar de forma ríspida, ser grosso, né? Tirar sarro do aluno, isso prejudica. Aluno, você que está aí no 6º, 7º ano, que está me assistindo, força de vontade. É importante estudar as matérias anteriores nos momentos de estudo em casa, faz diferença na sua vida. E dentro de casa, papai, mamãe, tio, vovô que está ali ajudando. Paciência. Não adianta você pegar uma criança que não conseguiu decorar a tabuada e dar um castigo para ela. Isso é programação mental. Você está dizendo que aquilo é sempre uma coisa negativa e vai sempre trazer um prejuízo para ela. Então, ela vai desmotivar e não vai querer estudar. Encorajar esse adolescente que, tudo bem, ele errou dessa vez, mas ele pode acertar porque ele é capaz, é a diferença. O 8º ano marca uma transição na vida do adolescente, por alguns motivos. Primeiro, biologicamente falando, né, tá ali 12, 13 anos, então tudo no corpo desse adolescente está mudando. Ao entorno dele as coisas estão mudando, os gostos estão mudando, eles estão deixando de gostar de coisas mais infantis e preocupados com coisas mais adolescentes, mais adultas, e também é o ano mais difícil do ensino fundamental 2. É o 8º ano. Então, provavelmente em casa é o ano que você mais vai ouvir reclamação, é o ano que os alunos vão mais reclamar dos professores, é o ano que geralmente os professores mais reclamam das salas, mas são adolescentes, estão entrando nessa fase e a gente precisa ter esse conhecimento em casa, né? A responsabilidade, a disciplina com o estudo deve ser mais firme no 8º ano, nessa idade, porque ele é o ano mais difícil e é o ano que dá a base para o 9º ano, né, e para o ensino médio. Fase 3 da matemática. Na fase 3 da matemática, nós temos a transição do 9º para o ensino médio. Os alunos já estão acostumados com o tempo de aula, já estão acostumados com a quantidade de professores
E aí vem o foco nas matérias de exatas, porque a gente divide ciências, né, que até o 9º ano é conhecido como ciências da natureza, é dividido e vai para química, física e biologia. E aí já tem o terror da matemática e vem a física. A física, ela é tão maravilhosa e ela pode ser tão palpável quanto a matemática dos anos iniciais. Eu vou contar um segredo para vocês. O aluno do ensino médio precisa da historinha do lúdico, do palpável, tanto quanto a criancinha pequenininha do fundamental. O adolescente, ele tá perdido em um mundo de incerteza. Hoje, com a quantidade de informação da mídia que ele tem, tudo para ele tá tão perto, mas ele não consegue pegar nada, porque tá tudo ali na tela do celular. Então, quando você traz uma coisa para ele que é palpável, que ele tem certeza que ele pode pegar, isso na cabeça dele é segurança. Quando você traz para a sala de aula uma experiência de ondas sonoras, de óptica, de termologia, ele põe a mão naquilo e ele percebe que aquilo faz parte da vida dele. Então, nós, professores do ensino médio, nós temos um mar de oportunidade de pegar aquele aluno e dizer: você é capaz. Em casa, esse aluno, quando ele chegar em casa contando que conseguiu, que fez um exercício, que entendeu um conteúdo, gente, dá ouvido para essa pessoa, dá ouvido para esse adolescente, deixa ele contar como foi, né? Faz parte disso. Quando ele falar que quer estudar física na faculdade, não chama ele de nerd, encoraja isso. E se o seu adolescente não gosta daquilo, procura ajuda. Conversa com um professor de matemática, conversa com o professor dele, procura um profissional, fala com alguém. Inclusive as minhas redes sociais estão abertas, podem me chamar, eu respondo vocês, tento ajudar da melhor forma possível para poder resgatar isso, porque é muito importante. E ó, do jeito que as coisas estão nesse momento, nós vamos precisar de muita gente da área de exatas. E por último, e não menos importante, quarta fase da matemática, que é para você adulto que está estudando, né, que já acabou a escola e que resolveu agora prestar um vestibular ou um concurso público. Eu recebo muitas chamadas de pessoas que querem estudar para o vestibular e que não entendem nada de matemática. Você que teoricamente não entende nada, eu vou te contar um segredo. Talvez você só tenha um bloqueio e sabe mais do que você pensa. Para você que está iniciando ou está no meio de um projeto de estudo, seja com o objetivo que for, e a matemática te assombra, provavelmente você tem um bloqueio em uma parte simples da matemática que ficou lá atrás, lá na fase da transição, que bloqueou a sua mente para aprender o restante. Então, sugiro que você assista aos nossos vídeos sobre hábitos de estudo e dicas de programação mental, porque em 90% dos casos que eu trabalhei, tá, é uma chave. A hora que você passa a acreditar que você é capaz, você consegue aprender. Porque diferente das crianças e dos adolescentes que estão no período escolar, você adulto está estudando porque você quer. E esse é o primeiro passo do aprendizado. Se você quer, tem o desejo de alcançar alguma coisa, você é capaz de aprender. Mas, professora querida, eu não quero estudar matemática, eu só quero passar no concurso. A programação mental vai te ajudar a criar o hábito de estudo. Um spoiler para vocês e o último segredo desse vídeo. Faremos vídeos de matemática para concurso. E para finalizar, deixar você pensando e muito feliz com essa notícia, se você souber matemática básica, você passa no concurso público. Mas só matemática básica? Acredite se quiser e fica com a gente para acompanhar tudo, tá bom? Então, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, ou se eu posso ajudar vocês de alguma forma, deixa o comentário aqui. Não importa se você está assistindo no Facebook, no Instagram, no YouTube. Entre em contato com a gente, deixe a gente saber para que seja tudo feito com carinho para ajudar vocês, tá bom? Um beijo da professora Thalita Sena.